noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Customer Hacks. Eu sou a Cauana, sou uma das cofundadoras. Temos também o Anderson e o Vitor, depois eles irão se apresentar para vocês também. Vou contar um pouquinho de mim e vou fazer a apresentação do Customer Hacks. Eu sou formada em marketing, especialista em atendimento ao cliente, tenho experiência em Customer Success, que é a área que particularmente eu amo. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre o Customer Hacks, para que vocês possam conhecer mais sobre ele e depois, sim, a gente vai iniciar a palestra. Orientar e capacitar o mercado para melhorar a experiência e o sucesso do cliente. A nossa visão é tornar-se referência em compartilhamento de estratégias de relacionamento com o cliente. Então, vocês podem ver que o nosso foco é no cliente, independente da área de atuação dentro de uma empresa. Aqui tem um pouquinho dos nossos valores: empatia, confiança, foco, transparência, protagonismo, paixão e inovação. Ele surgiu, né, o Customer Hacks, com esse cenário de Customer Centric, né, que vocês devem estar ouvindo falar muito no mercado. Hoje, quem não é focado no cliente, quem não está atento até mesmo ao marketing digital, são empresas que estão ficando para trás. Né? Então, por isso que a gente busca essa questão da inovação, para a gente mostrar para todos o quanto é importante a gente trabalhar de acordo com as necessidades do nosso cliente. A concorrência vem aumentando a cada dia mais. Então, hoje a gente não pode mais fazer somente o básico. A gente tem que se destacar, porque as empresas, né, existem várias do mesmo segmento, várias que oferecem o mesmo produto. Só que quem vai se diferenciar é quem trouxer a melhor experiência e buscar o sucesso do cliente. O foco do Customer Hacks está no cliente, e por isso que hoje a gente está trazendo vários conteúdos voltados ao cliente para profissionais e empresas, para que a gente possa trazer um novo olhar e ajude no dia a dia a entender que o quanto antes vocês atenderem às necessidades de um cliente, melhorar a experiência, mais ele vai voltar, vocês vão conseguir reter e ainda ele vai indicar para outras pessoas. Aqui a gente tem um pouquinho do que a gente faz, né, que são palestras. Então, hoje vocês estão participando da nossa primeira palestra. Então, muito obrigado por todos que se inscreveram e que estão aqui hoje. Para a gente é muito importante. No próximo ano, a gente está cheio de novidades em palestras. A gente vai compartilhar com todos vocês. Tá legal que a gente já tenha até o mesmo contato para a gente ir compartilhando cada evento. A gente vai trazer vários tipos de eventos, né, todos voltados ao cliente. Então, hoje a gente tem sobre BI, mas outras vezes a gente vai trazer área de marketing, área de vendas, área de suporte, temos também área de varejo, merchandising. Então, depois eu vou apresentar para vocês todos os temas que a gente vai falar. Também temos treinamentos que são personalizados. Então, caso a sua empresa tenha interesse em treinamento, entre em contato conosco que a gente pode personalizar para vocês. Aqui é um pouquinho do que a gente trabalha, né? Liderança, comercial, sucesso do cliente, suporte, experiência, produto, merchandising, varejo e marketing. E aqui são os 3 fundadores, né? Eu já vou passar aí a bola para os próximos poderem também se apresentar. E aqui, né, a nossa como que é o nosso slogan? Customer Hacks focados no cliente. Siga nossas redes sociais. E agora eu deixo aí com o Anderson. Ele vai se apresentar para vocês e falar um pouquinho sobre o trabalho dele também, como que ele vai agregar aí como cofundador do Customer Hacks. Anderson, é com você. Tá, obrigado, Cauana. Boa noite para todo mundo aí. Pessoal, eu sou o Anderson, né, Anderson Batista. Sou cofundador aí da Customer Hacks também. E hoje eu trabalho na Mondelez Internacional, né? Estou num cargo de coordenação lá, coordenador de merchandising. E a experiência, né, que eu vejo hoje que eu tenho no varejo, conhecimento de trade, de merchan, tem tudo a ver hoje com o sucesso do cliente, né? Eu converso muito com a Cauana sobre isso e a gente, até junto com o Vitor, nossos bate-papo, a gente vê que não é só porque eu sou do varejo, porque eu sou de outra área, que o sucesso do cliente também não se aplique lá.
né? Então, Customer Hacks veio aí para unir tanto a área de tecnologia, varejo, falamos também sobre liderança, né? Por eu ter um cargo de liderança lá dentro. E isso aí, né? Satisfação enorme estar com vocês aqui. Estou passando aí a bola agora para o nosso parceiro Vitor Augusto. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado por todos estarem aqui. Meu nome é Victor Augusto, trabalho na área de Customer Success há mais de 9 anos. Eu, junto com a Cauana, a gente coordenava o CS Meetup Brasil, a gente que expandiu, levou para as outras cidades e coordenava aqui em Curitiba. E a minha experiência, ela vai... Eu gosto de brincar, quem era da área de Customer Success sabe, né? Do grande livro Customer Success, a Bíblia Amarela, e eu falo que eu comecei a trabalhar com CS antes mesmo desse livro ser escrito. Então a gente foi ali, com tudo isso era só mato, já trabalhava nessa área. E como vocês vão conhecer um pouco mais do Customer Hacks, acompanhe a gente nas redes sociais para ver as palestras. Quem manja muito de um assunto, quiser convidar para falar ou chamar alguém também para dar uma palestra, a gente é sempre muito bem aberto. Mas hoje nós não estamos aqui para falar de mim, a gente veio falar do grande Henrique Magalhães, um mestre, um cara muito de crânio, que ele é chefe de Business Intelligence na Market4You. Então, Henrique, é com você, meu querido. Detona para todo mundo hoje. E aí, gente, muito obrigado. Primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo e também o convite que vocês fizeram aí para mim. Confesso que fiquei até um pouquinho surpreso, mas a gente não nega nenhum novo desafio, né? Então, estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha história, também sobre o trabalho que eu venho fazendo aqui na empresa, que é o Market4You. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação para a gente conseguir, para vocês irem acompanhando. Me avisem quando vocês estiverem vendo aí. Já tá ok, Henrique. Perfeito, então, gente, muito obrigado. Vamos lá, gente. Então, eu sou Henrique Magalhães, eu cursei análise de sistemas na Federal, é um curso voltado para programação e lógica de algoritmos. Eu passei um tempo trabalhando como auditor do departamento de informática numa rede de concessionárias aqui em Curitiba. Esse foi o primeiro contato que eu tive com um certo nível de dados ali, então basicamente planilhas e tal. Eventualmente eu acabei migrando aí para o modelo de negócio do varejo, ainda dentro do setor de informática. Trabalhei alguns anos nesse setor e eventualmente estava um pouco insatisfeito com as condições e tal, não estava vendo nenhuma possibilidade de crescimento, acabei voltando para o ramo corporativo, entrei então numa holding então, de várias empresas, chamada Biogrupo aqui de Curitiba, e uma grande cultura nessa holding sempre foi o empreendedor. Então, eles estavam constantemente abrindo novos negócios com o objetivo de, literalmente, encontrar um negócio que pudesse transformar o mundo e crescer exponencialmente. E, eventualmente, aí a gente juntos tivemos a ideia do Market4You, para explicar para algum de vocês, então, só para dar um contexto, a gente é uma rede de mercados autônomos, então, são mercados honestos, eles não têm nenhum atendente, não tem nada disso, a pessoa vai até a loja, pega os produtos, paga pelo aplicativo e pode subir de volta para sua casa. A gente instala esses mercados dentro do condomínio das pessoas, dentro da empresa das pessoas, e em 2 anos aí de negócio, a gente saiu de uma unidade aqui em Curitiba, lá em fevereiro de 2020, dá menos de 2 anos, e agora a gente tem mais de 1.700 unidades instaladas no país inteiro, através de um modelo híbrido de operação própria, em que a gente ativa essas unidades e abastece elas, que está em Curitiba, São Paulo, Recife e Brasília, e no restante das cidades e estados do país, que são mais de 20 estados e 80 cidades, a gente está através do modelo de franquia, em que a gente franquia o nosso modelo de negócio e o nosso sistema de operação para essas pessoas estarem operacionalizando esse negócio aí em outros estados, intelligence. Eu entendo que esse é um termo muito, muito falado por aí hoje em dia, que está muito fomentado, então ele atrai muito interesse das pessoas, porque é um tema de tecnologia e que a gente sabe que gera muito resultado, então as pessoas costumam dizer aí que os dados são o novo petróleo, né? Mas o que querem dizer com isso, né? Então, quando a galera pensa em business intelligence, a mente já se recheia de inúmeros
outros termos complexos, machine learning, ETL, bancos relacionais, algoritmos, e o que isso causa? Isso distancia um pouco as pessoas dessa cultura de dados, porque elas assumem automaticamente que business intelligence é algo muito complicado, gente. E a verdade, gente, eu vou trazer aqui numa frase para vocês, que é algo que eu acredito muito e é o que eu vejo, é que BI, gente, Opa, peraí que pulou. BI, gente, é resolver problemas através da utilização de dados. Simples assim, gente. Não é BI, inteligência do negócio, não é você aplicar modelos extremamente complexos para resolver problemas. Inteligência do negócio é você conseguir utilizar os dados que você possui para gerar resultados tanto de receita quanto de eficiência em custos e operações. Então, a gente tem que saber utilizar as informações, os dados que a gente coleta do nosso negócio, tanto para prever quais são as melhores possibilidades, quanto para criar novas possibilidades. Isso é BI, gente. Isso é BI. Você conseguir utilizar os dados a seu favor. É claro que todas aquelas ferramentas que apareceram ali são utilizadas por setores de BI e de análise de dados, mas eu queria trazer esse conceito para vocês, de que BI é resolver problemas através de dados. Qualquer um pode ser um cientista de dados? Se eu disser que sim, pode parecer uma afirmação um pouco ousada, gente, mas eu vou dizer para vocês que sim. Qualquer um pode ser um cientista de dados. Há 10 anos atrás, se eu falasse isso, seria uma afirmação talvez não verdadeira, porque era uma categoria profissional que dependia de um conhecimento muito aprofundado. Então, ou você tinha que ser um especialista em desenvolvimento, ou você tinha que ser um especialista em estatística. Então, sem esses dois cursos aí, você não ia conseguir ser um cientista de dados com muita facilidade. Hoje, com a evolução de alguns fatores, é possível sim que pessoas que não são especialistas tão aprofundados nesses quesitos sejam cientistas de dados dentro das suas áreas de atuação. Então, o que possibilita isso? Primeiro, a tecnologia, gente. Então, só para vocês terem ideia, falando dos modelos mais complexos ali, que eu não pretendo me aprofundar tanto, a gente já tem inúmeros algoritmos de aprendizado de máquina que são pré-moldados para realizar tipos específicos de análise, algoritmos de regressão linear que vão conseguir fazer uma previsão do resultado da tua empresa. Você só vai precisar modelar os teus dados para colocar lá. Então a tecnologia permitiu isso, que pessoas tenham acesso a esses tipos de análise complexa, contanto que elas tenham uma capacidade mínima de análise da informação. O segundo é acesso ao aprendizado, né? Então, literalmente, gente, se você dedicar 1 ano da tua vida hoje para aprender absolutamente qualquer assunto, eu garanto que vocês vão conseguir absorver isso. Então, se você tiver a intenção de ser um cientista e se especializar nisso, além de ser uma área em constante crescimento e com uma mão de obra muito pequena, não é algo que é impossível, entendeu? Então, qual que é o objetivo disso? O objetivo é você conseguir os dados em insights, gente. Esse é o objetivo que você tem se você quer ser um cientista de dados. Cientista de dados é o cara que consegue transformar a informação em inteligência do negócio, em objetividade, em trazer realmente um resultado a partir daquela informação. Como que a gente pode implementar essa cultura de dados numa empresa? O caminho que eu vou trazer aqui para vocês, ele pode ser aplicado tanto numa empresa que esteja começando, como que quer uma empresa um pouco mais tradicional, que quer migrar para uma cultura mais voltada para dados, quanto num único setor dentro de uma empresa, ou até mesmo numa equipe pequena ali em que você quer desenvolver essa cultura. Essas foram as etapas que a gente passou aqui na empresa para conseguir chegar nesse momento em que todos os setores são orientados a dados, e eu acredito que devem existir inúmeros outros caminhos para desenvolver essa cultura, mas esse é o que a gente passou e que eu vou compartilhar com vocês, e eu garanto que é um método efetivo de você conseguir gerar essa cultura aí dentro do teu grupo de trabalho. Então, basicamente, essas são as etapas aí que a gente passou. A primeira etapa são processos. Então, poxa, eu estou aqui numa palestra de dados e o cara está me falando sobre processos. Gente, é inevitável. É necessário ter um processo bem estruturado. Sem um processo estruturado, você não tem um padrão, você não tem uma coleta de dados eficiente, enfim, o processo é necessário. Depois a gente tem a coleta de dados, depois a gente entra numa etapa que é um pouco mais específica, que é a análise dos dados em si, a interpretação deles. Depois a gente vem para uma etapa de acompanhamento desses dados que a gente compreendeu. Então, a gente compreendeu, a gente gerou
gerou insights, agora a gente precisa acompanhar para ver se esses números vão se manter, se eles estão decaindo, se eles estão subindo. E por último, depois que a gente tem todas essas 4 etapas já pré-estruturadas, a gente então começa a poder olhar para essas informações e gerar novas soluções, resolver problemas que antes a gente nem conseguia compreender porque a gente não tinha esse básico. Tudo isso é um ciclo, então por mais que você já tenha processos, já colete dados, já faça análises e já acompanhe essa informação em dashboards da tua empresa, isso é uma coisa que precisa estar constantemente sendo reconstruída. Então eu vou passar por cada uma das etapas aqui, eu pretendo, para cada uma delas eu pretendo dar um exemplo na prática de como que isso aconteceu aqui dentro da empresa, e junto eu vou trazer uma dica de como que a gente conseguiu implementar essa cultura nessa etapa junto com o time, porque é muito importante essa perspectiva, ainda mais se você estiver numa posição de liderança na empresa. Se você estiver numa posição de liderança, não adianta você absorver o conhecimento, você saber como executar as coisas, se você não souber como replicar isso para o teu time. Você é tão limitado ao tempo que você tem para fazer as coisas. Então, se você consegue fazer com que os outros executem as coisas no mesmo nível que você, então você vai ter aí tempo infinito limitado ao número de pessoas que você estiver trabalhando com você. Então, vamos lá, gente. A primeira etapa são os processos, né, gente? Então, o que seriam processos, gente? Gente, processos são processos de qualquer tipo. Processos é qualquer sequência de etapas que você define para a execução de uma tarefa. Se você não consegue dizer o que você está fazendo em etapas de um processo, então, muito provavelmente, você não tem muita ideia do que você está fazendo. É muito importante vocês compreenderem como que funciona o processo de vocês. E o que eu ganho em ter um processo? Primeiro, eu ganho agilidade na execução das coisas que eu estou fazendo. Elas vão ter um tempo reduzido, eu vou executar elas com mais praticidade. Segundo, eu ganho escalabilidade. Como? Eu ganho escalabilidade porque eu tenho meu processo bem definido. Se eu quiser replicar ele em outra cidade, em outro setor, em outra equipe que vai estar entrando na empresa, eu consigo fazer isso com muita facilidade, porque eu sei quais são exatamente as etapas que gerem o meu processo. Terceiro, eu ganho automação. Automação me traz o quê? Automação me traz menos trabalho operacional, o que me permite uma coisa muito importante, que é tempo para fazer trabalho analítico. Enquanto eu estiver ocupado com inúmeras tarefas operacionais, eu não vou conseguir parar para fazer análise das coisas que vão me gerar um resultado maior. É simples assim, análise toma tempo. Então, se eu consigo automatizar, eu tenho mais tempo para o trabalho analítico. E por último, aí, o maior benefício da criação de processo e estabelecimento é a padronização. Por quê? Por que ela é boa, falando de dados, a padronização? Porque assim eu consigo garantir que eu vou ter as mesmas informações de todos os meus clientes, de todas as minhas oportunidades, eu vou ter todas as informações daquele meu setor. Então, se eu tenho um processo padronizado, eu consigo coletar as mesmas informações, trazendo homogeneidade à minha base de dados. Se eu não tenho um processo, gente, se eu efetuo as minhas vendas por e-mail, pelo WhatsApp, eu não consigo ter os mesmos dados de todos os meus clientes e dessa forma eu não consigo analisar eles de forma efetiva. Então é muito importante, a primeira etapa para você poder trabalhar com dados é você conseguir ter um processo bem estabelecido. E quando eu falo de processo, gente, pode ser um processo numa ferramenta, pode ser num CRM, pode ser, se você é uma empresa que tem uma plataforma de SaaS, pode ser o software da tua empresa, onde as pessoas interagem com o software, qualquer tipo de algoritmo de computador é um processo, gente. Então, pode ser desde o ERP da tua empresa até uma ferramenta específica para processos. Eu vou trazer aqui a primeira dica, então. A primeira dica é: a equipe deve, mas ela obrigatoriamente tem que contribuir na construção do processo. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que as pessoas que executam as tarefas são muito especialistas naquilo que elas fazem. Por mais que elas não tenham estabelecido um processo, elas sabem como as coisas funcionam, elas sabem onde estão as dificuldades, elas sabem onde estão os gargalos. Então não adianta você querer instaurar um processo se você não é uma pessoa envolvida naquela etapa, naquele mecanismo. Você precisa ter que as pessoas estejam envolvidas. E outra, se você trouxer as pessoas para construírem o processo junto com você, você vai ter aí um engajamento e a construção dessa cultura aí de dados dentro da tua equipe.
O exemplo que eu quero trazer para vocês na prática é o nosso time comercial aqui do Market for You. Então, hoje o setor comercial é o maior setor aqui da empresa, então a gente entende que uma das maiores entradas de receita que a gente tem é através da venda de franquias e através do fechamento de contrato com condomínios, onde a gente instala essas unidades. Então, a gente tem um time comercial muito robusto. E hoje em dia, gente, não tem como você ter um time comercial robusto sem você ter uma plataforma de gerenciamento de processos, ou um CRM ali no caso, e um processo muito bem estruturado e estabelecido, onde você consegue identificar de onde os teus leads estão vindo, a quantidade de leads que você está gerando, enfim, onde você consegue coletar as informações. O processo vai permitir que você colete as informações. Então, o nosso time comercial foi a primeira equipe dentro da empresa a estruturar um processo dentro de uma ferramenta. Aqui, só para dizer, aqui a gente utiliza o PipeRun, e desde esse primeiro processo que eles instalaram lá no começo de 2020, a gente já passou por mais de 10 versões diferentes desse processo. Então, esse processo foi reconstruído inúmeras vezes. Para quê? Para ganhar otimização, eficiência, aumentar o nível de conversão baseado nas etapas que a gente construía ali. Então, a dica que eu deixo para vocês aí do começo é: tenha um processo bem estabelecido e use o conhecimento do seu time e a contribuição deles para construir esse processo. Beleza? Aqui eu trouxe alguns exemplos, então, de plataformas de gerenciamento de processo. O Gira é bem técnico para times de TI, Salesforce para times comerciais, o PipeRun também, times comerciais. O Sales Data é voltado para o Customer Success, coloquei ele aqui no meio porque a gente está aqui falando do cliente bastante. O Asana é muito parecido com o Trello, mas te dá uma perspectiva de gerenciamento de equipes também, junto em paralelo. Aqui eu trouxe plataformas SaaS, então, se você é uma plataforma SaaS, você pode coletar dados do teu consumidor direto dentro do teu aplicativo ou do teu mecanismo. E por último eu trouxe o SAP aqui, que acho que é um dos maiores exemplos de software de gerenciamento de grandes empresas aí que a gente tem no mundo. Por último eu queria falar do Pipefy. O Pipefy é um coringa aí dentro do jogo, ele é uma ferramenta de estrutura de processos em que você consegue modelar o processo de forma intuitiva para qualquer tipo. A gente utiliza ele aqui na empresa. Eu fui o líder para realizar a implementação do Pipefy aqui na empresa, cerca de 7 meses atrás, e hoje a gente tem mais de 16 setores com processos dentro do Pipefy, mais de 30 processos distintos rodando em paralelo, coletando dados para a gente conseguir otimizar os mecanismos da empresa. Depois de ter um processo estruturado, a gente entra numa etapa de coleta dos dados. Então, se eu tenho um processo bem estruturado, agora eu tenho a capacidade única e muito especial de coletar os dados desse meu processo. E o que eu estou falando em coletar dados? Estou falando em qualquer tipo de dados. Se você tem um processo que é de entrada de clientes no teu CRM, você consegue coletar as informações de perfil dos teus clientes, você consegue coletar as informações de renda, de região, enfim, você consegue coletar quais são as oportunidades, que geram mais resultado para você. Se você estiver falando de um processo operacional dentro da tua empresa, você vai conseguir coletar os dados de tempo de cada uma das etapas, de quais são as pessoas que são mais eficientes, quais estão gerando mais resultados, quais são as pessoas, baseado nas que geram mais resultados, eu consigo entender se essa pessoa tem o potencial de ser um líder ou de treinar as outras pessoas para melhorar o resultado delas. Então, ter um processo me permite coletar dados desse processo. E quando a gente está falando de coleta de dados, tem 2 quesitos que eu acho que são primordiais. Tem inúmeros outros, mas eu acho que esses são os 2 principais. O primeiro é a integridade desses dados, e esse é supremo, gente. A integridade dos dados é imprescindível. Então, se você tem uma equipe ali, vou usar novamente ali o exemplo do time comercial, que faz o contato com o nosso cliente no primeiro momento, faz uma reunião com ele, em que coleta os dados como a cidade onde ele mora, o endereço, o bairro, o condomínio onde ele mora, quantos apartamentos tem nesse condomínio, enfim, faz essa coleta de informações, e a entrada desses dados é um input humano, são pessoas que dão entrada nessa informação dentro do processo ou dentro do sistema. A gente tem que ter garantia de que o time sabe o valor dessa informação. Então, essa é a dica que eu vou trazer, número 2, para a implementação da cultura de dados numa empresa. O time precisa compreender o valor por trás dessa ação, que é a coleta de dados. Não adianta você chegar para o teu time e falar assim, ó, a gente precisa preencher esses campos aqui.
Se você falar isso, ele vai preencher isso com qualquer coisa, ou até mesmo para o teu cliente, se for um formulário que ele tem que preencher, entendeu? A gente precisa gerar esse conceito de valor, por que que isso aqui é importante, entendeu? Então é muito importante o time compreender a ação, o valor por trás dessa ação. Se vocês fizerem o teu time compreender que se eles coletarem os dados de forma correta, eventualmente lá na frente você vai conseguir construir o ICP do teu cliente, que vai permitir que as tuas estratégias de marketing tragam leads melhores, que vão fazer com que o teu time comercial aumente a taxa de conversão. Então, uma coisa está ligada com a outra, gente. A gente precisa ter integridade para poder confiar na informação que está sendo inserida ali dentro do sistema que a gente utiliza. Em segundo passo, aqui eu queria trazer a segurança dos dados. Há cerca de um pouco mais de um ano atrás, a gente teve, então, a concretização da LGPD, que é a Lei de Segurança aí dos Dados Pessoais, e é muito importante a gente ter esse conceito de segurança, porque a gente não sabe como que os mecanismos judiciais vão se comportar daqui para frente em relação a essa lei. Então, o trabalho que a gente tem para fazer é se proteger. A gente tem que garantir que os nossos dados estão armazenados de forma segura e que as pessoas que vão ter acesso são pessoas de confiança. Então, se a gente lida com dados de clientes, se a gente lida com dados de outras empresas, a gente precisa ter segurança dessa informação. Durante muitos anos, a gente teve aí um cenário corporativo em que não tinha absolutamente controle nenhum de nenhum tipo de dados, empresas vendendo dados de clientes para outras, sem basicamente nenhuma pré-definição. Hoje a gente já não sabe como que as coisas vão acontecer daqui para frente, se eventualmente aí judicialmente algum pessoas não vão sofrer consequências por esses atos que vão gerar jurisprudências aí no futuro. Então, é importante a gente ter essa consciência de que a gente precisa ter segurança da nossa informação. Beleza? Eu queria trazer aqui um exemplo para vocês de integridade dos dados, que é muito importante. No nosso modelo de negócio, tem uma informação que ela é intrínseca para a capacidade de análise nas regiões e das operações, que é uma informação simples, gente. É o número de apartamentos dos condomínios que os nossos franqueados ativam. Então, assim, na hora que o nosso franqueado fechava um contrato lá com o síndico e ativar um condomínio, um novo ponto de venda que ele instalar, ele tem que entrar no sistema, criar o ponto de venda e preencher os dados desse ponto de venda. É um questionário com várias perguntas ali, todas elas são importantes, mas essa informação específica, o número de apartamentos, é muito pertinente, porque ela permite com que a gente faça análises mais aprofundadas e consiga associar a rentabilidade das operações ao volume de apartamentos por região, entendeu? É bem pertinente para a gente. E o franqueado ia lá, ativava o ponto de venda e preenchia esse campo com 1, ou com 2, com 3, com 0, ele só preenchia o campo. Então a gente teve que fazer um trabalho muito grande de ensinar o valor dessa informação para o nosso franqueado. Quando a gente ensinou isso para eles, o que a gente tentou passar? A gente falou assim, ó, cara, qual que é a tua dor? Você não tem uma dificuldade para entender qual que é o mix de produto que tem que ter no ponto de venda? Qual que é o número de equipamentos que você vai ter que pôr lá? Se você preencher essa informação aqui para a gente vai poder entregar esse resultado, essa dúvida que você tem, de bandeja para você, entendeu? Então, essa informação é muito pertinente. Então, o conceito que eu trago aqui é faça as pessoas que fazem a entrada dos dados entenderem o valor por trás dessa ação. Isso é muito importante. E como você vai fazer isso? Gerando resultado para essas pessoas através de dados. Você incentiva a coleta e, eventualmente, você traz um resultado para continuar incentivando. Essa é a etapa um pouquinho mais complexa. Acho que eu consideraria essa aqui como a etapa principal em qualquer pessoa que tem esse estímulo para trabalhar com dados e informações. É aqui que as coisas acontecem e é aqui que tem que existir o maior foco. Então, para quem já tem algum contato com algum trabalho de análise de dados ou informações, existe um conceito que fala que essa primeira etapa, a análise exploratória, ela chega a representar 80% do tempo do trabalho. Por quê? Porque é aqui justamente que você vai se aprofundar e vai compreender que tipo de informação que você tem. É aqui que você vai ter a oportunidade de errar e de tentar de novo, de modelar a tua informação da forma que você precisa para então começar a definir estratégias em cima disso. Então é muito importante que você tome o teu tempo aqui e faça as coisas com calma. Então o que é essa etapa da análise exploratória? Basicamente a análise exploratória você vai definir ali, você vai separar todas as informações que você tem e você vai dar importância para elas. Então, aqui primeiro você vai tentar entender quais são os fatos que você tem através de dados do seu negócio. Então, o que são fatos? São informações
únicas, como, por exemplo, o faturamento das minhas operações, o número de usuários que eu tenho cadastrados, o número de leads que entram na minha base, o número de contratos que eu consegui assinar. São informações únicas. Individualmente, elas não me dizem tanta coisa. É claro que numa linha temporal, o número de contratos que eu fecho por mês é uma informação legal, mas ela não vai me dizer muita coisa. Eu sei quantos contratos eu fecho, então ela é uma informação sozinha. Mas eu preciso entender quais são todas essas informações, fatos que a gente chama, que eu tenho que eu tenho a capacidade de analisar. Depois que eu tenho todas as informações definidas, é muito importante que nessa etapa você tenha uma pessoa que seja especialista naquilo que você está tentando analisar. Então, se você está falando de um setor de marketing, você precisa de um especialista naquele setor. Se você está falando de você precisa de um especialista naquele setor. Então, se você está falando de um negócio como um todo, você precisa de um especialista naquele modelo de negócio para conseguir realizar essa etapa. Por quê? Porque essa pessoa vai conseguir definir quais são as informações que realmente são pertinentes para o teu negócio. É útil eu saber quantos usuários compraram um sorvete num dia específico? Pode ser, mas não é talvez algo tão pertinente. Eu preciso saber identificar qual que é a informação pertinente. Beleza. Então, eu identifiquei ali quais são os objetos, as informações que eu considero que são mais importantes. Agora eu entro numa segunda etapa que é tão importante quanto essa primeira, que é o momento em que eu começo a construir indicadores a partir dessas informações. O que são esses indicadores, gente? Os indicadores, um exemplo bem clássico, bem comum e básico para fazer o pessoal entender, os indicadores são como os velocímetros, os odômetros ali do nosso carro. Eles vão dizer para a gente como que está o estado naquele momento, ou no histórico para trás também. Então, ele vai servir para a gente conseguir fazer um acompanhamento ali no momento preciso. Então, como que eu construo indicadores? Gente, dependendo do setor em que vocês trabalham, ou do departamento, ou da área de negócio que vocês estão focados, provavelmente já deve existir uma sequência gigantesca de indicadores que já foram definidos ali para o teu modelo de negócio. Como, por exemplo, no CS a gente utiliza o CAC, o LTV, o NPS, enfim, a gente tem números já construídos. Então, você não precisa fazer as coisas do zero. É muito importante que você tenha um especialista que já vai te trazer essa perspectiva e que você também pesquise externamente para entender quais são os indicadores que você precisa criar para o teu setor. Ainda assim, gente, cada negócio tem as suas especificidades, as suas coisas, aqueles detalhes que vão se diferenciar de outros modelos de negócio. E aí que está a oportunidade, gente. Quando você tem os teus dados, você tem uma possibilidade que é criar indicadores específicos para a tua empresa ou para o teu modelo de negócio. Acho que qualquer empresa consegue fazer isso se tiver um volume de dados necessário e se tiver uma pessoa especialista no negócio. Então, vou trazer alguns exemplos básicos aqui e daí depois vou falar de um exemplo um pouquinho mais complexo de um indicador que a gente criou aqui para a empresa. Então, a gente tem o ticket médio, que é o quê? O ticket médio é o faturamento da minha operação dividido pelo número de usuários que trouxe essa receita. Eu tenho o número de cadastros dividido pelo número de dias, cadastros por dia. Eu tenho o número de conversões dividido pelo número de leads que entraram como oportunidades, minha taxa de conversão. Eu tenho o tempo médio de resposta para o meu time de saque. Eu tenho o percentual de valores recebidos da cobrança, que é o financeiro, em relação ao que tem pendente. Eu tenho tempo por etapa dentro dos meus processos operacionais. Eu tenho itens por cada transação realizada, que é itens do carrinho. Enfim, são inúmeros indicadores que você pode criar e eles sempre vão ser a soma de vários dados que você coletou, ou no caso, não a soma diretamente, matematicamente falando, mas a combinação, então, no caso, de dados que você coletou nas etapas do teu processo. Então, é muito interessante. Um exemplo aqui, então, que a gente tem de um indicador que a gente desenvolveu específico para o nosso negócio é o Health Score das operações dos franqueados. Beleza, Health Score é um indicador que já existe. Só que o cálculo por trás desse Health Score é específico do nosso modelo de negócio. Num resumo, é a raiz quadrada do faturamento do volume de unidades dividido pelo número de pontos de venda, multiplicado pelo número de transações dividido pelo número de clientes. Então, gera uma pontuação para cada uma das operações dos nossos franqueados. É um indicador que a gente conseguiu chegar, depois analisar os nossos dados e entender como eles funcionavam de forma efetiva, e depois de gerar o indicador, a gente percebeu que esse indicador acompanhava o resultado. Quem tinha pontuações melhores tinham resultados melhores de rentabilidade. Então, a gente validou esse indicador. Depois vem essa etapa de acurácia, que é o que eu falei agora sobre avaliação.
Depois que a gente fez análise, identificou qual a informação que a gente tem para analisar, depois que a gente construiu os indicadores para conseguir entender e avaliar como que o nosso negócio está se comportando, a gente precisa garantir que toda essa informação é precisa. A gente não pode entregar informação para a pessoa que vai estar tomando decisão, ou até mesmo se for você a pessoa que vai estar decidindo, você não pode analisar um dado duvidoso, você precisa ter certeza. Então é muito importante esse momento de validação dos indicadores e dos dados que você gerou. Para quê? Para garantir que isso vai permitir que você defina estratégias que vão gerar resultado. Então, nesse caso do indicador que eu falei agora, que foi o Health Score que a gente construiu, a gente passou um bom período de acompanhamento, entendendo se ele realmente acompanhava o resultado das melhores operações. Se ele saísse desse padrão ali, de pelo menos 80% de assertividade, então a gente ia notar que esse indicador ele não estava eficiente e precisava reconstruir ele. Então eu vou trazer aqui a terceira dica, então, para a gente estar construindo, que é o que eu já mencionei, essa parte precisa de um especialista no negócio. Se você é a pessoa que vai fazer análise de dados e que já tem essa especialização no negócio, ótimo. Se você é uma pessoa que quer fazer análise de dados, mas não é um estrategista ou tem essa especialização dentro do setor ou dentro do negócio que você está mirando, é muito importante que você faça parceria com alguém de outro setor ou uma pessoa que seja mais estratégica na empresa, para que você não produza indicadores que não fazem sentido, entendeu? Você tem que produzir indicadores que gerem eventualmente algum tipo de insight. Então essa seria a terceira dica aí na implementação da cultura. No momento da criação dos indicadores, você precisa ter um especialista no negócio, beleza? Uma das análises que a gente realizou aqui de comparação, além do Health Score, foi um modelo de gamificação que a gente criou para as operações dos nossos franqueados. Então, ele avalia mais de 17 indicadores diferentes de cada uma das operações, dentre eles o percentual de compra em relação ao faturamento, para entender se ele está comprando, se ele não está gastando muito dinheiro fazendo compras versus o que ele está vendendo. Enfim, são vários indicadores. E a gente deu pontuação e peso para cada um desses indicadores. Quando a gente foi criar essa gamificação, eu não sentei aqui sozinho e pensei, eu vou dar pontos para as coisas que eu acho que valem. Eu chamei um especialista, eu fui lá falar com o gerente da operação aqui de Curitiba, com o gerente da operação lá de São Paulo, por quê? Porque eu preciso entender o que realmente tem valor na operação dele, por que eu tenho que dar mais ponto, qual é o indicador que realmente gera resultado. Por exemplo, uma coisa que eu não imaginava, a presença de sorvete nos pontos de venda é extremamente pertinente para a rentabilidade. Foi uma coisa que eu aprendi lá atrás com o pessoal da operação. Todos os pontos de venda que tem sorvete tendem a faturar, ter um ticket médio maior do cliente. Então é muito importante você ter esse contato com o especialista para que você consiga gerar insights pertinentes, indicadores pertinentes para a tua operação. Então, seguindo aqui para a próxima etapa, acho que essa aqui é a etapa favorita, aí, todo mundo que imagina trabalhar com dados, quer chegar no momento de construir os dashboards e ter toda a formação ali organizadinha de forma bem estruturada e bonita. Bem, é a etapa favorita, mas é muito importante que a gente saiba como executar essa etapa também. E para isso a gente precisa entender duas coisas: como construir os dashboards e quais ferramentas utilizar. Qual ferramenta de construção de dashboards é pertinente para o meu modelo de negócio? Eu trouxe alguns exemplos aqui, eu vou explicar como cada um deles se aplica. Existem inúmeros outros, e eu confesso que eu nem conheço todos, mas esses aqui são alguns bem famosos, e esses particularmente eu conheço bem. Então, qual que é a importância dos dashboards? Os dashboards são importantes porque a gente consegue visualizar os indicadores de forma rápida, de forma prática. Então, eles vão estar ali disponíveis para a gente, sem a gente precisar ter um esforço operacional para chegar até a resposta que a gente quer. Eu já tenho meu ticket médio, já tenho meu faturamento, já tenho minha entrada, minha taxa de conversão, já tenho o número de leads que entraram, tá tudo ali. Então é mais fácil para eu conseguir tomar uma decisão de onde eu preciso acelerar o meu processo, onde eu preciso melhorar o meu investimento. Então a segunda vantagem é essa, justamente isso, agilidade na tomada de decisão. Uma dúvida que vem, e é até uma categorização meio padrão que acontece aí de dashboard, se você for pesquisar na internet e tal, é o dashboard operacional, o dashboard tático e o dashboard estratégico. Eu vou explicar o que são os três, mas eu vou trazer daí um outro conceito que é o que a gente aplica aqui na empresa. O operacional é o dashboard que vai trazer informações para você sobre a eficiência dos teus processos. Vai medir qual que é a eficiência do teu time comercial, a eficiência do teu time financeiro, a eficiência do teu time de monitoramento, enfim, você vai medir a eficiência operacional dos teus processos, entender aonde você está perdendo mais tempo, gastando mais energia, para você ser mais eficiente. Então, esse é o objetivo do dashboard operacional.
O dashboard tático, ele tem o objetivo de mostrar os resultados da tua empresa para você entender o resultado a médio prazo. Então, você vai trazer informações ali como um gráfico de faturamento, com uma regressão linear que vai prever o faturamento nos próximos 3 meses. Você vai trazer ali qual que é a tua expectativa de cadastros de novos clientes, qual que é a tua expectativa de entrada de novas oportunidades no comercial. Então, esse seria o dashboard tático, uma perspectiva de médio prazo. E, por último, a gente tem aí o dashboard estratégico, que ele serve para você visualizar as informações da empresa baseados na estratégia que você definiu para o modelo de negócio. Então, o que ele vai mostrar? Esse dashboard pode consolidar, por exemplo, os resultados entregues por todos os setores da empresa, que vão ajudar o gestor, o CEO ali da empresa, a entender se a estratégia que ele está definindo, como, por exemplo, eu vou investir mais dinheiro no meu time comercial, está realmente gerando o resultado que ele vai ter. Então, ele vai ter ali tanto as informações de resultado do time comercial, quanto do time que faz a cobrança, quanto do time que faz o contato com as primeiras oportunidades. Então, ele vai ter essa visão geral da empresa para entender se a estratégia que ele está definindo vai estar realmente levando para o objetivo que ele quer. Então, vamos lá. Quais são as ferramentas pertinentes aqui para usar? Gente, primeiro eu queria falar aqui do Google Data Studio. É uma ferramenta extremamente simples, ela é de graça, qualquer um que tiver uma conta no Gmail aí consegue utilizar ela, só que, de certa forma, ela é muito... num nível básico, ela é muito parecida com o restante das ferramentas. Desde o ClickView, com o Tableau, com o Looker, com o Power BI, ela tem uma estrutura de trabalho parecida. Você vai conectar bases de dados, você vai trabalhar com métricas, vai trabalhar com dimensões e vai trabalhar com séries temporais. Então, nesse quesito, todas elas são parecidas. E o Google Data Studio, para quem não tem nenhum contato até hoje com nenhuma ferramenta dessas, vai permitir que você tenha esse contato inicial sem ter nenhum custo de investimento e é uma ferramenta útil. Determinado volume de informações vai chegar numa etapa que ela vai gerar uma limitação, então você não vai conseguir fazer análises muito complexas dentro do Google Data Studio, mas ele vai te permitir aí a criação, o primeiro contato com essa criação de análise mais visuais. Depois a gente tem o ClickView, é uma ferramenta que você pode usar uma versão free, ela só vai permitir que você trabalhe com projetos que você criou na versão free, você não vai conseguir baixar da internet, abrir ele, só o que você criou, mas ela é bem robusta, gente, ela é uma ferramenta avançada, ela tem uma versão paga que é tão boa quanto o Tableau, o Looker ou o Power BI, mas ela também tem uma versão free, então é uma opção aí para quem quiser começar sem ter um custo. O Tableau, aí já é uma ferramenta mais corporativa, paga, já tem um custo um pouquinho mais elevado, mas ela é interessante porque ela tem algumas estruturas de análise já preparadas para tipos de negócio específico, como marketing, como comercial, ela já traz alguns insights pré-moldados que facilita a criação desses dashboards se você tiver aí os bancos de dados já estruturados para conexão com o Tableau. Depois eu queria falar do Looker. O Looker já se você tiver num nível comparativo um pouco maior, é uma ferramenta aí que anualmente custa $30 mil, então ela é muito cara. Ela é disparada a melhor de todas, desde conectividade até intuitividade. Eu acho que ela é a melhor ferramenta que tem aqui, mas consequentemente ela também é a mais cara que está listada aqui. Então, se você de repente está aí numa corporação que já tem um setor de BI, provavelmente já conhece ela, mas enfim, só trazendo essa perspectiva para vocês. E por último, eu vou falar do meu favorito aqui, que é o Power BI, que é uma combinação aí de custo e eficiência. Ela é uma ferramenta que vai te permitir uma conectividade com praticamente qualquer banco de dados ou banco de informações, e ela é muito intuitiva, então ela é muito... Quem tem uma experiência já grande com Excel não vai ter muita dificuldade com mexer com Power BI, por exemplo, então ela é bem intuitiva e ela literalmente permite que você faça qualquer coisa, então qualquer tipo de gráfico, de dash que você quiser construir, o Power BI vai permitir, ela é uma ferramenta bem versátil assim, para essa criação. Também é a mais antiga e é a que tem a maior comunidade por trás, assim, então isso é muito pertinente no momento em que você quer solucionar um problema. Eu queria trazer um exemplo aqui nessa etapa, que é sobre essa questão dos dashboards e da adaptação dessa cultura de dados num setor. A gente tinha um setor aqui na empresa que é o de cobrança de valores pendentes. Então, como eu falei para vocês lá no começo, o nosso modelo de negócio é um mercado honesto, não tem nenhum atendente. Os produtos ficam lá no condomínio, a pessoa escaneia o código de barras do produto com o aplicativo e ela paga o cartão de crédito sem ninguém monitorando isso, a não ser as câmeras, né, obviamente. E a gente, obviamente, tem um problema, não um problema porque a gente já conseguiu controlar ele, mas um percentual
que é o nosso furo. Inclusive é um dos nossos indicadores, o percentual do furo daquela operação. E o furo, no caso, seria o furto. Então, o que a gente faz? A gente tem um time de monitoramento por trás que utiliza as nossas câmeras por trás, elas têm um sistema de inteligência artificial que identifica quando alguém pega um produto e não paga. Ela não identifica qual produto e põe no carrinho como o Amazon Go, gente. A gente está desenvolvendo isso, mas não chegamos lá ainda. Ela identifica simplesmente quando alguém tira um produto e não acontece uma compra. Então, ela gera um gatilho para o nosso time de monitoramento ver as câmeras naquele horário. Então, assim a gente consegue otimizar o tempo do time de monitoramento. E esse time de monitoramento, ele surgiu depois de 8 meses de empresa, mais ou menos. Então, o que a gente fez foi pegar pessoas que trabalhavam em outros setores e falar, ó, agora você vai trabalhar aqui no monitoramento, o teu trabalho é olhar as câmeras e identificar quando acontecer algum tipo de furo. A gente até trouxe pessoas de outras empresas que a gente tinha no grupo. Então, a gente tinha pessoas que não tinham essa cultura de trabalhar com dados ali dentro desse time. E o que aconteceu, gente? Esse particularmente é um setor que tem que ter muito controle, porque é cobrança de valores, entendeu? É monitoramento de imagens e cobrança de valores. Então, o que a gente fez? Primeira coisa, eles não tinham processo, eles olhavam as câmeras aleatoriamente, salvavam os arquivos dentro do computador de cada um deles individualmente, a gente falou, vamos instaurar um processo aqui, que aqui precisa de um processo. O que a gente fez? Aí eu volto lá na primeira etapa do processo. A gente não criou um processo para eles. O que a gente a gente fez o seguinte, a gente colocou eles em contato com a plataforma do Pipefy e eu falei assim pro gestor ali do time na época, eu falei assim, ó, quem vai dizer pro time do Pipefy como que vocês vão criar esse processo vão ser vocês. Vocês vão ter reuniões com eles todos os dias em que eles vão criar o processo, vocês vão avaliar se tá bom. Eles vão fazer as mudanças, vocês vão avaliar se tá bom. E vocês têm aí um intervalo de 1 mês aí para desenvolver esse processo junto com o time deles. Por que a gente fez isso? Porque a gente queria estimular dentro do time essa cultura de coleta de informações, de realização das coisas em etapas. E não deu outra, gente. Em 1 mês eles tinham criado um processo. Depois que o processo foi criado, eu fiz uma verificação geral por cima, eu acrescentei, de fato, alguns campos que eram para coletar informações que eram pertinentes, que eles não tinham incluído no processo, e o processo começou a rodar. Depois de 1 mês do processo rodando, o que a gente fez? A gente levantou os dados que a gente tinha e a gente construiu aí alguns indicadores e alguns dashes para mostrar o resultado deles, entendeu? Então, eu vou... aqui até a quarta dica acabou o achismo, dados a favor da equipe, a equipe a favor dos resultados. E é isso que a gente fez ali com o time de monitoramento. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa simples que a gente fez, ó. Esse é um dash do time de monitoramento, entendeu? Ó, então, só para vocês entenderem, lá em maio, quando a gente implementou, olha o número de chamados, de visualizações que eles tinham ali tá aqui, né, nessa primeira etapa, o número de visualizações que eles tinham, de quantos gatilhos eles conseguiam atender. E olha o que aconteceu em 1 mês, gente. Fez vezes 6 a quantidade e a capacidade deles. Então, a gente viu ali, então, uma estabilização depois e agora a gente está com um crescimento aí que está voltando para esse primeiro momento. Então, a gente conseguiu aumentar muito a capacidade simplesmente implementando um processo. E entregando essa funcionalidade que é simples, e até falando para vocês, esse dash foi construído no Data Studio, extremamente simples. A gente conseguiu dar uma capacidade de gestão para a pessoa que estava à frente do time de monitoramento, para entender quais os valores que ele está conseguindo recuperar, quais são as pessoas que geram mais resultado, e dessa forma ele consegue, então, direcionar, fazer treinamento com as pessoas que não estão desempenhando bem. Então, vocês conseguem compreender que o que eu falei lá no começo, BI não é um bicho de 7 cabeças, é você conseguir usar os dados que você tem a favor de melhorar o resultado do teu negócio. É isso, basicamente. É claro que problemas mais complexos vão exigir soluções mais complexas, mas aqui está um ótimo exemplo de como que a gente pegou um time que não tinha nenhum contato com essa cultura de dados e hoje eles trabalham totalmente baseados em dados. Aqui eu tenho só uma visualização daquela gamificação que eu falei. Então, aqui são todos os indicadores que a gente avalia da operação e a gente trouxe num gráfico um pouquinho visual para o franqueado conseguir entender aonde que ele tem um déficit, entendeu? Então, aqui está a média dos melhores resultados e aqui a gente tem a operação de um franqueado específico. Então, ele tem um problema com saque, que ele precisa melhorar em vencidos. Então, é uma forma que eu trouxe aqui de fazer vocês entenderem como a visualização de um dash pode ser pertinente para melhorar os resultados. É claro que existiu uma etapa de análise gigantesca antes da geração de cada um desses indicadores aqui. A próxima etapa, então, eu acho que é quando as coisas começam a ficar mais complexas,
Depois que eu já passei por todas as etapas de estruturação de uma cultura de dados na empresa, então agora eu posso passar a fazer o quê? Eu posso passar a solucionar novos problemas. Então agora, depois que você já tem, gente, os indicadores pré-estabelecidos, que você já tem todos os processos definidos, onde que está o teu maior gargalo, depois que essa etapa de elaboração de indicadores, de análise dos dados, vai te dar um conhecimento do teu negócio ou do teu setor que você não tinha a mínima ideia de que existia antes. E passa a absorver esse conhecimento, você gera a possibilidade de aprender e se aprofundar em coisas que antes você não conseguia nem ver. Então, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Eu vou trazer 3 dicas de como que vocês devem abordar a solução de problemas com análise de dados para uma empresa que está começando ou para um setor que está começando nesse sentido. E daí depois eu vou falar sobre um problema simples que pode ser resolvido com dados e um problema extremamente complexo que a gente está resolvendo hoje e como que é esse momento que a gente está vivendo hoje aqui na empresa. Então, a primeira dica que eu vou trazer para vocês, então, você já estruturou todo o teu processo, você já consegue coletar os dados, você já definiu indicadores, você já tem os dashboards em que você acompanha todos esses indicadores. Beleza. Como que eu vou identificar qual que é o problema certo para eu resolver agora, então? Gente, uma dica simples, pode parecer besteira, mas é uma coisa efetiva. Faça uma pesquisa com os teus colaboradores ou com os teus clientes, lembrando que o cliente é muito importante. O que mais irrita vocês dentro da plataforma ou dentro do processo que ele passou de onboarding, dentro do contato que ele fez com os teus colaboradores, o que mais irritou o teu cliente e o que mais irrita o teu colaborador dentro dos processos que ele tem internamente. Aí você pode extrair já alguns insights de o que são problemas que você precisa resolver. É claro que vão ter as chamas, os fogos que a gente tem que apagar aí diariamente, e eles são problemas, mas aqui você vai ter uma perspectiva de problemas que estão mais intrínsecos aos teus negócios e que às vezes você não tem visibilidade. Então isso aí pode dar um direcionamento para você. É muito importante essa parte. Primeiro identifica o que você quer resolver para depois começar a trabalhar. Se você já chegar a querer, eu vou resolver o problema da empresa olhando para todos esses dados aqui, você não vai saber qual que é o teu objetivo, você precisa ter um objetivo primeiro. Então você gerou toda essa informação, todos esses indicadores, e agora você precisa ter um objetivo, aonde você quer chegar para você conseguir fazer isso a partir da análise do... Segundo, avalie quais são as ferramentas e os dados que você tem disponível ali e como que você pretende usá-los. Então, eu vou trazer um exemplo extremamente simples aqui para vocês de um problema que a gente resolveu em 5 horas de trabalho e que mudou, que gerou uma eficiência operacional 3 vezes maior, pelo menos, na operação dos franqueados. Então, a gente tinha uma questão que era a seguinte, os nossos franqueados, eles não sabiam, eles não tinham o conhecimento que a gente tinha para saber, eles não tinham essa intuição de qual que era o tamanho da loja que eles tinham que montar dentro de um condomínio. Ele ia lá num condomínio de 100 apartamentos, ele colocava 4 gôndolas e 5 geladeiras e 2 freezers de congelado, porque ele achava que ia ter um resultado absurdo. E na verdade não, o tamanho da loja é de acordo com o volume de pessoas que circula dentro daquele condomínio. Isso era um momento bem inicial lá da nossa operação de franquias, em que os franqueados tinham essa dificuldade. E a gente pensou, poxa, gente, o que a gente vai fazer aqui para resolver esse problema? Cara, vamos fazer um comparativo entre o resultado de todos os nossos condomínios da base em relação com todos os apartamentos, o volume de apartamentos das lojas. E aí a gente mola uma relação para tantos apartamentos, tantos equipamentos. É claro que tem mais alguns detalhes que a gente incluiu nisso, mas resumindo, gente, a gente fez uma planilha em que o cara vai lá e coloca, esse é um apartamento de jovens, esse é um apartamento de casais, ele tem 250 apartamentos e é um pessoal que tem churrasqueira. E basicamente a planilha diz, instale uma gôndola com 2 geladeiras. Então foram 5 horas de trabalho para fazer essa análise e construir essa planilha. E foi uma coisa que mudou completamente o resultado dos franqueados. Os franqueados deixaram de ter problemas com vencimento, deixaram de investir em imobilizado, que eles hoje uma geladeira custa R$4.000, uma gôndola custa R$2.000, então eles diminuíram muito o custo de implantação das unidades que eles tinham, o que gerou muito resultado para eles. O que aconteceu aqui, gente? A gente pegou um conjunto de dados extremamente pequeno que a gente tinha para resolver um problema extremamente importante. Então, vocês conseguem compreender que, às vezes, não é um volume absurdo de dados, é saber usar os dados certos para resolver o problema certo.
Então, esse aí fica como um exemplo simples de como que a gente resolveu um problema que gerou muito resultado. E daí, por último, que a última dica é: use o sucesso como combustível. O que eu quero dizer com isso aqui? Não é fácil implementar essa cultura de dados na empresa. Não é algo que você vai fazer do dia para a noite, que você vai estralar os dedos e as pessoas vão passar a querer saber, antes de decidir fazer as coisas, olhar para os números, olhar para as informações que tem. Não é fácil gerar essa cultura. Mas tem uma coisa que gera interesse das pessoas dentro do meio corporativo. E essa coisa é resultado, gente. Então, o que eu vou fazer? Mire em problemas simples, que você tem uma grande chance de assertividade se você fizer uma análise de dados. Como esse caso da planilha de equipamentos, a gente sabia que a gente era capaz de entregar isso. A gente não tinha dúvida que a gente ia conseguir ter efetividade nessa análise. E a gente sabia que isso ia gerar resultado. Então, mire em problemas simples, que você vai conseguir resolver. E faça as pessoas começarem a ver o resultado que essas soluções vão gerar. Conforme elas começarem a notar os resultados sendo gerados por soluções que foram geradas por dados, elas também vão se interessar a olhar para os números, porque quem não quer crescer na empresa? Quem não quer gerar mais resultado dentro da empresa? Então, é bem interessante esse objetivo. Use o sucesso como teu combustível. Traga soluções que você sabe que vão ser efetivas, foque a tua energia onde você sabe que você consegue gerar resultado, nem que você comece pequeno, e aí, então, consequentemente, você evolui para coisas mais complexas. Como eu disse, eu vou falar um pouco sobre um problema mais complexo que a gente está resolvendo aqui hoje. Então, o problema em si era o seguinte: a gente notou que regiões distintas do país tinham ticket médios distintos. Em algumas regiões o ticket médio era maior, em outras regiões o ticket médio era menor. E a gente passou a tentar entender por que isso acontecia. Então, a gente identificou que o principal fator dentro dessas diferenças de região era que uma delas tinha uma frequência de compra maior que a outra. Então, o consumidor ia mais vezes no ponto de venda. Que é um indicador que a gente tem. A gente notou que o consumo em cada transação era igual. Toda vez que o consumidor ia lá no ponto de venda, ele gastava a mesma coisa. Só que ele ia menos vezes no ponto de venda nessa outra região. Então, qual que era o objetivo que a gente queria? A gente queria fazer o consumidor ir mais vezes no ponto de venda. Então, hoje a gente está fazendo uma clusterização dos nossos clientes através de um algoritmo chamado RFV. Fica o exemplo aí, é um algoritmo que considera a receita, a frequência e o valor, a recência, né, que é há quanto tempo ele fez a última compra, a frequência, que é quantas vezes ele veio, e o valor que ele gerou, que é quanto que ele gerou de receita para o teu negócio. E assim a gente consegue agrupar os nossos clientes aí em campeões, em fiéis, em promissores, em clientes ativos, em hibernando, em perdidos e sequencialmente assim. E qual que é o objetivo? A gente vai mirar, então, quando a gente perceber que o consumidor está transitando de uma etapa em que ele gasta mais para onde ele gasta menos, a gente vai, então, executar promoções que vão reativar esse cliente. Parece ser um pensamento lógico, né? Cara, poxa, essa é uma ideia que faz sentido, mas o cálculo por trás disso e a análise necessária para você conseguir criar esses agrupamentos e definir qual que é o momento certo de você disparar a promoção certa para essa pessoa, aí é um processo um pouquinho mais complexo. Esse é um dos trabalhos que a gente está fazendo hoje aqui na empresa. Por quê? Aí já entrando um pouquinho na próxima etapa, que é o customer centric, né, que é a gente entender que o consumidor é o centro do nosso negócio. O objetivo é fazer com que a gente aumente tanto o LTV quanto a frequência de compra aí do nosso cliente, fazer com que ele fique mais tempo na base, tendo uma receita maior e sem a gente ter esses intervalos mais espaçados de compra. Então, eu queria trazer aqui por fim, na solução de problema, a quinta dica para a implementação da cultura de dados numa empresa. E essa dica é uma das coisas que eu aprendi nesse tempo aí, dentro desse modelo de startups, que é a criação de squads. Então, depois que você tem culturas pré-estabelecidas de dados na empresa, pessoas com o hábito de resolver problemas baseados em dados, você consegue construir squads. O que são squads? São times focados na resolução de um problema específico, como esse que a gente está falando. Então, basicamente, nesse problema da clusterização, a gente reúne um squad ali, a gente coloca um especialista do negócio, um especialista do saque, que faz o contato com os clientes, um especialista em análise, e a gente junta uma equipe que vai ter um foco por um período de tempo ali, uma sprint que a gente vai definir de 1 mês, 2 meses, enfim, com o objetivo de solucionar esse problema. Então, é muito interessante fazer esse mecanismo de interação e de troca dentro dos departamentos. E se você está falando de uma empresa que é pequena, então essa troca pode acontecer às vezes até com um parceiro que está em outra empresa, enfim, é interessante você ter essa perspectiva diferente, porque uma pessoa ou um time muito pequeno
pequeno ou um time que está muito fechado numa visibilidade de um único problema pode não conseguir ter insights que outras equipes vão ter. Então, é bem importante essa troca, e essa é uma forma de você conseguir fomentar ainda mais essa cultura de dados aí na empresa. Então, agora a gente entra na etapa que tem muito a ver com o pessoal que me convidou para falar aqui hoje, que é ser centrado no cliente, né? Customer centric. Então, por que é tão importante isso aqui, né, gente? Basicamente, em resumo, porque o nosso resultado vem do cliente, gente. Então, se você não entende o teu cliente, se você não tem uma concepção, um conceito aprofundado de quem que ele é, de qual a melhor forma de abordar ele, de quais são os gatilhos que você pode utilizar para fazer com que ele feche negócio com você, enfim, se você não tiver isso muito bem estruturado, você vai perder a oportunidade. E a outra, que nem o pessoal falou ali no começo da apresentação, a concorrência vai vir e vai passar por cima de você, porque a concorrência vai fazer isso, entendeu? Então, você não tem opção, você tem que entender o teu consumidor, você tem que estar em contato com ele, você tem que se aprofundar em quem que é o teu consumidor. Então, aqui eu trouxe alguns indicadores e algumas métricas utilizadas também para avaliação dos clientes, dentre elas, acho que todas aqui vocês devem conhecer, então o CAC, o custo de aquisição de cliente, o LTV, Lifetime Value, que é o quanto o teu cliente gera de valor dentro da jornada dele da tua empresa, o ICP já não é um indicador, ele é o perfil do teu consumidor ideal, o NPS ali não o nível de satisfação, mas a chance do teu consumidor estar te indicando para outra pessoa, e a gente tem ali o Customer Effort, que é quanto que o teu consumidor teve que despender de esforço para conseguir estar fechando esse negócio com você, ou para estar conseguindo realizar a implementação desse modelo que nem o nosso, que é o de franquia, é a quantidade de esforço envolvido. Então, a primeira coisa que eu queria dizer aqui, gente, é que o volume de pessoas interessadas não é resultado, entendeu? Por exemplo, nos primeiros momentos aqui da empresa, a gente gerava um volume de leads absurdamente grande, mas a nossa taxa de conversão era pequena, porque a gente não entendia tão bem quem era o nosso consumidor ideal. Hoje, a gente já tem isso muito mais bem traçado, então a gente consegue aumentar muito a nossa taxa de conversão, mirando as nossas estratégias de marketing nas pessoas que a gente sabe que são mais parecidas com esse perfil das pessoas que já fecharam com a gente. E como que a gente consegue fazer isso? A gente só consegue fazer isso porque a gente fez uma coleta de dados através de um processo que a gente realizou uma análise durante todo esse período de tempo de empresa. Se eu não tivesse coletado essas informações durante todo esse período, eu nunca ia conseguir construir o perfil do meu cliente ideal. Então, tá aí a importância de passar por todas as etapas. Se você não tiver uma delas, você já não vai conseguir fazer esse entendimento do teu consumidor aí na prática. Então, o que eu preciso entender do meu consumidor? Além desses indicadores aqui que você está gerando, é muito importante essa perspectiva de contato direto com ele. O que gera valor para o teu cliente no teu produto? Você precisa coletar esses dados. Será que é personalização? Será que é atendimento? Será que é agilidade? Você precisa coletar essas informações. Você precisa saber o que fez o teu consumidor achar a tua plataforma incrível, o que fez ele fazer a compra de um cross-produto que você tem ali, entendeu? Você precisa entender. Não é só contar quantas vendas eu tive, quantos clientes participaram dentro daquele mês. É entender por que cada um daqueles clientes comprou novamente. Os clientes que têm uma recorrência maior, o que fizeram eles continuarem comprando dentro da tua plataforma? Você precisa coletar esses dados. Você precisa ter essa curiosidade. Uma coisa bem importante de trazer aqui é que ser analista de dados tem tudo a ver com ser curioso, gente. A gente tem que ter curiosidade, a gente tem que fazer perguntas, a gente tem que estimular esse questionamento. Você não pode estar acomodado, você precisa estar sempre insatisfeito com a informação que você tem. Você quer sempre saber mais, entendeu? Então, vou trazer aqui um exemplo clássico do momento que a gente passou aqui da empresa, que tem tudo a ver com o cliente e que mudou totalmente a perspectiva. Então, novamente, a gente tinha a etapa número 1, um objetivo. O objetivo era o quê? Aumentar a rentabilidade das operações dos franqueados. Aí a gente fez o quê? A gente fez uma análise para entender quais eram os indicadores que faziam com que as operações tivessem mais resultado. Então, quais indicadores que tinham uma trajetória paralela com os franqueados que tinham resultados melhores. Dentre eles, a gente identificou 3. O primeiro deles, margem. Então, muitos franqueados tinham uma margem não saudável que impactava na rentabilidade deles. A margem é basicamente o esforço de precificação dos produtos.
Então, o segundo deles é o mix de produtos dentro das lojas. Então, quais produtos eles tinham lá? Eles não trabalhavam com os produtos certos. E a terceira coisa que a gente identificou como um déficit era o percentual de valor promocionado, ou seja, se eles faziam ou não faziam promoções, e se eles tinham essa recorrência promocional. A gente sabe que promoções têm um impacto muito grande no consumidor. Então, o que a gente fez? A gente pensou, cara, não vamos tentar resolver esses problemas, vamos falar com os franqueados para entender por que eles estão passando por esses problemas. E quando a gente falou com o nosso cliente, que é o franqueado, é um dos nossos clientes, eles falaram para a gente que a margem deles não estava adequada porque eles não conseguiam parar para precificar os produtos um por um dentro do sistema. A forma com que o sistema fazia a precificação era ineficaz, eles levavam muito tempo, então eles não tinham esse tempo para fazer isso. Então, a gente identificou um problema. Por quê? Porque a gente perguntou para o cliente. Depois, o déficit de mix de produto. Por que vocês não trabalham com esse produto? Se esses são os que geram resultados, a gente passa isso para vocês. Eles tinham uma dificuldade de compras, eles não tinham fornecedores para comprar esses produtos. E a terceira, o percentual promocionado. Novamente, o mesmo problema do começo, eles consideravam que eles não tinham tempo para executar essas promoções, eles achavam que isso ia tomar tempo, enviar push para o cliente, eles achavam que isso tomava muito tempo. O que a gente fez? Definiu uma estratégia para cada um desses problemas. Primeiro, para a precificação, a gente criou um novo módulo de precificação no sistema, para facilitar o momento de precificação para o cliente. Segundo, depois do mix de produto, a gente criou uma força-tarefa dentro da empresa para conseguir fornecedores dos produtos principais em cada uma das regiões. E terceiro, aí para o percentual promocionado, a gente montou uma estrutura de 6 promoções que geram mais resultado, 3 promoções que geram resultado para o franqueado e que tomam ali no máximo 20 minutos dele num mês inteiro para ele executar essas promoções. Então, soluções práticas que iam gerar um resultado efetivo. E aí, no intervalo curto de tempo, a gente tem a margem aí que estava em 37%, agora já está em 43%. O mix de produto estava 63%, agora já está 69%, a meta é 75%, e o percentual promocionado ali, que estava em menos de 0,5%, agora já está em 2,5%, e o resultado de ticket médio de todas as operações que estavam deficitárias está crescendo mês a mês. Então, como que a gente conseguiu chegar no foco que a gente precisava, no problema que a gente precisava resolver? A gente teve que entrar em contato com o cliente, a gente teve que coletar dados de vários clientes para entender se aquilo realmente era um problema real. E aí a gente conseguiu bolar uma estratégia para solucionar. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é a importância dessa proximidade com o teu cliente, de você conseguir compreender qual que é a visão que ele tem do teu negócio, qual que é a dor que ele tem. Por quê, gente? Por que a dor é tão importante, gente? Então, foram as coisas, eu esqueci de passar para esse slide, mas enfim, o que gera valor, qual o perfil dos que fecharam o negócio, quais dados eles têm em comum, empatize com ele e colha relatos. Por que é tão importante essa etapa aqui de colher relatos e empatizar com o teu cliente, gente? Por causa da próxima frase ali que eu vou passar para vocês, que é: em toda dor real, gente, existe uma oportunidade real de negócio. Se as pessoas sofrem com alguma coisa, quer dizer que ali existe a possibilidade de criar uma solução que vai facilitar a vida delas. E quando você resolve uma dor real para as pessoas, aí você tem um modelo de negócio. Uma dor real é uma oportunidade real de negócio. Então, se você entender a dor do teu cliente, muito provavelmente você vai conseguir bolar uma estratégia para sanar essa dor e você vai melhorar muito a experiência que vai ter com ele aí dentro do teu negócio. Quais são as características que o profissional do futuro de dados tem que ter? Quais são as habilidades que ele tem que ter? Não que ele tenha que ter todas essas, mas ele vai ter que ter pelo menos alguma dessas. Então, o profissional de dados do futuro, gente, independente do setor ou da área de trabalho que você trabalha. Isso aqui é independente, isso aqui serve para qualquer departamento. Primeira coisa, você precisa ser especialista naquilo que você faz. Você tem que entender quais são todos os indicadores, quais são todos os processos, quem são os caras fodas aí do modelo de negócio que você atua, quais são as metodologias mais eficazes e
também muito importante, quais são as ferramentas mais eficientes para vocês conseguirem estarem nesse nível aí de especialista. Então, vocês precisam ser especialista no negócio de vocês. Isso aqui é inevitável. Isso aqui, você não vai conseguir ser um profissional de dados se você não tiver essa primeira etapa, que é ser especialista na área de negócio. Segundo, gente, você tem que ser comunicador. Você tem que ter a capacidade de fazer troca de informações com outras pessoas. Não só para quem, mas eu não sou líder, eu trabalho por conta. Ainda assim, gente, a gente é limitado à nossa capacidade de observação. Então, eu só vou conseguir analisar tanto aquilo quanto eu vi, sendo que outras pessoas tiveram outras visões das mesmas coisas, então elas vão ter outras opiniões. Então, conseguir fazer essa troca de conhecimento é extremamente pertinente. Participe de palestras como hoje, participe de eventos, esteja se conectando com pessoas da tua área, isso vai te trazer uma abertura e uma capacidade muito maior de crescimento aí dentro da tua carreira. Terceira coisa, que daí é o básico, né? Você tem que ser orientado a dados, você tem que estar sempre buscando compreender melhor o teu negócio a partir da informação que você tem disponível. Não adianta você querer achar que, eu acho, literalmente, não adianta você querer achar, você não acha nada, você precisa saber através de dados e informações como as coisas funcionam. Então, acabou a época do achismo, ninguém mais precisa tomar decisões baseadas somente em intuição. Não que a intuição não seja importante, ela vai te direcionar para um caminho, ela vai gerar uma hipótese, você vai criar uma possibilidade na tua mente baseada na tua intuição, mas você precisa validar ela. E através do quê? Dos dados. E daí, por último, eu queria trazer um pouquinho de qual que é a experiência necessária. Então, gente, eu acho que é um pouco inevitável, eu não vou dizer que é impossível, mas eu acho que é bem difícil você conseguir evoluir numa carreira de dados se você não tiver experiência em pelo menos uma dessas 4 coisas que eu vou falar. A primeira delas é armazenamento de dados. Então, hoje, os mais comuns são bancos de dados relacionais, mas a gente tem estruturas bem complexas aí de data warehouse que usam ferramentas como Hadoop, OLAP, enfim. É muito importante vocês terem é muito importante que pelo menos esse seja um conhecimento de uma equipe que vai gerenciar dados. Então, bem, se você tem esse conhecimento de como estruturar um banco de dados eficiente, com certeza você vai poder trabalhar com dados. Outro quesito, poder trabalhar e ter conhecimento e experiência nos softwares de visualização de dados, que são aqueles que eu falei lá de criação de dashboards, então Data Studio, Tableau, Qlik, Power BI, Looker, enfim, tem inúmeros que dá para vocês fazerem isso. Se vocês tiverem algum conhecimento nessa área, vocês também vão poder trabalhar com dados. Capacidade de análise em código. Quando eu falo código, é programação, gente. Então, estou falando de Python, R, Scala, Julia, são linguagens voltadas para análise de dados. Mas, se você não é um programador, se você tiver uma experiência muito avançada em Excel, você também vai poder trabalhar com dados. Então, uma pessoa que estiver numa posição de gestão de uma equipe de dados, que não tem tanta experiência na execução de códigos, mas que tenha muito conhecimento do modelo de negócio e tenha uma experiência avançada em conseguir fazer algum tipo de análise ali no Excel, também vai conseguir participar dentro de uma equipe de análise de dados. E por último ali, gente, uma outra ferramenta, e acho que é uma das que tem mais valor, tanto valor quanto a capacidade de análise em código, é a capacidade de análise estatística, que é você conseguir fazer cálculos de regressão, cálculos de categorização, comparação, inferência, correlação. Então, são cálculos matemáticos, é estatística, literalmente. Se você tiver esse conhecimento em estatística, você com certeza também vai poder trabalhar com dados aí em algum tipo de setor. Então, pelo menos um desses conhecimentos aqui, gente, vocês vão precisar ter para conseguir ser uma pessoa orientada a dados. Então, isso aí seria o básico. Então, aí, para finalizar aqui, então, gente, que acho que eu até já me excedi um pouquinho, eu queria trazer, então, aqui agora não mais uma pergunta, e sim uma afirmação. Qualquer um, gente, pode sim ser um cientista de dados. É só questão de você investir o teu tempo para aprender as ferramentas necessárias, para aprender o pensamento por trás disso, e aí, literalmente, mãos na massa, investir muito do teu trabalho em trabalhar e estar absorvendo e executando esse conhecimento que você teve. Eu acho que é muito bom fazer cursos, é muito bom ler livros, é muito bom estar a par de tudo que está acontecendo aí no mercado, as mudanças, mas o conhecimento prático, a execução, te traz um diferencial ímpar aí dentro do mercado. Você ter a capacidade de executar
essas estratégias, de criar estratégias baseadas em análise de dados. Eu queria trazer uma recomendação. Esse aqui é um livro que ele permeia a parte técnica e a parte estratégica da análise de negócios. Eu acho que é um livro que qualquer pessoa que quer trabalhar com dados tem que ler. Ele fala bastante sobre análises estatísticas, sobre estratégias aplicadas em negócios reais e até onde você tem que utilizar cada tipo de análise. Ele mudou completamente os meus conceitos aí sobre análise de dados e me abriu a mente para outras oportunidades aí. Então, fica uma indicação aí muito boa para quem quiser trabalhar com dados. E por último, eu vou trazer aqui uma frase que é uma frase que eu gosto, não tem nada a ver com dados especificamente, mas tem a ver com aquilo que eu disse sobre a curiosidade, o estímulo da gente estar buscando conhecer mais, que para mim, particularmente, tem muito a ver com a capacidade de você saber fazer as perguntas certas. Não é sempre ter as respostas, mas se você souber fazer a pergunta certa, você vai criar uma hipótese para eventualmente chegar na resposta. Então é uma frase do T.S. Eliot que fala assim: prepare-se para encontrar aquele que sabe fazer perguntas. Ela tem uma conotação um pouco religiosa dentro da frase dele. Ele está se referindo a Deus, então ele estava se preparando para o encontro com Deus, que para ele é aquele que sabe fazer perguntas. Mas eu deixo essa frase para vocês. Saibam fazer perguntas, gente. Perguntas vão levar vocês para as respostas certas. As perguntas certas, obviamente, vão levar vocês para as respostas certas. E eu acho que é isso, gente. Espero que tenha sido um conteúdo aí pertinente para vocês. Você acredita que para um primeiro momento o Power BI já seria o suficiente? Olha, o Power BI como eu mostrei ali, o Power BI é a quarta etapa dentro do processo. Então, a gente vem da estruturação de processo, coleta dos dados, análise desses dados primeiro. Então, o modelo que a gente trabalha aqui na empresa, vou te citar o nosso exemplo. Antes de construir um dashboard dentro do Power BI para fazer uma análise, a gente faz essas análises tanto em código, que é em Python ou em R, e a gente faz essas análises em planilhas de Excel mesmo. Por quê? Porque a gente quer validar aquela análise primeiro. Não adianta eu abrir o Power BI e começar a construir um dashboard para mostrar o quê? Entendeu? Eu preciso ter um objetivo bem traçado e eu posso começar testando esse objetivo dentro de uma planilha, se você tiver um desenvolvedor, mas é muito importante que primeiro, antes de construir um dashboard ou uma visualização da informação, você construa um modelo e você valide esse modelo primeiro. Então, o Excel é uma ferramenta ótima para você estar validando primeiro modelos, se forem volumes de dados pequenos, né? Volumes de dados maiores daí vão talvez depender de uma análise em código. Exato. Uma coisa que eu gosto muito de falar, pessoal, é Excel, Google Sheets, né? Vocês têm muitas opções e sempre analisem a jornada. O que vocês querem encontrar? Então, como o Henrique falou, né? Vai abrir um dashboard falando do quê? Então, entendam a jornada do começo ao fim. O que vocês buscam oferecer para o seu cliente, onde que vocês imaginam que não esteja atingindo um bom resultado e façam a análise através dali. Então, uma coisa que o Henrique fala bastante, né, sobre o ICP, o perfil do cliente ideal, a gente sempre quer aumentar as vendas, a gente quer fazer o cliente comprar mais. Então, não adianta a gente querer corrigir o cliente comprar mais se o cliente já entrou errado, se o cliente não tem o perfil nem de comprar a primeira. Então, a gente precisa olhar dentro da jornada do cliente, por onde ele está passando, para que aí a gente consiga fazer uma análise retroativa e chegar, às vezes, no ICP, no marketing, vendas. Então, o que o Henrique comentou é a verdade. Comecem pela pergunta e vão para o Excel. Quando estiverem com tudo montado, aí vão para um Power BI, vão para uma análise mais robusta. Tenham um profissional de BI para analisar, é muito importante também, né, Henrique? Você que pode falar melhor que todo mundo aqui. Isso, exatamente. É bem importante que a gente consiga garantir que essa informação está precisa, que os cálculos foram feitos de forma correta e que a exibição, querendo ou não, só para vocês entenderem, o Power BI ele é muito intuitivo, mas ele tem algumas etapas complexas, que é a relação entre inúmeras tabelas, quando você tem muita informação. Então, você precisa ter alguém que sabe como relacionar essa informação de forma correta, senão o Power BI vai exibir, por mais que você analisou os dados, modelou eles da forma
perfeita, e aí na hora de relacionar as tabelas dentro do Power BI você fez uma confusão e você vai exibir uma informação que não está precisa. Então é importante ter alguém que tenha essa experiência, mas é algo que pode ser aprendido, né, gente? Você não vai precisar contratar alguém, você pode aprender. Como eu disse, a comunidade do Power BI é gigantesca e qualquer problema que você tiver, você vai encontrar alguém trazendo uma sugestão. Se eu tenho uma empresa, tenho um gestor que o cara está ali só na planilha do Excel e ele não vê um motivo ainda, ele não vê uma necessidade de alugar, de comprar algum sistema, de ter um desenvolvedor, porque ele acha que isso não vai trazer resultado financeiro, isso não vai trazer nada além do que trabalho, né? Eu vou ter que contratar pessoas, eu vou ter que treinar um time, montar um squad, como você disse. O que você falaria hoje para uma pessoa que precisa ter dados na empresa dela, mas ela não quer porque não sabe que tipo de ganho que vai vir? Isso vai trazer retorno financeiro, operacional, de tempo? Qual que é hoje o principal insight, cara, para quem precisa de dados, mas não tem essa cultura na empresa? Não tem essa liberdade, né? Então, vai um pouco de encontro com o que eu falei numa das etapas anteriores. Eu já tive numa posição dessa em que a gestão talvez não tivesse tanta liberdade para trazer inovações e não tivessem tão abertos a opções, e eu acho que o melhor recurso que você tem para fazer isso é a questão dos pequenos sucessos. É você começar realizando coisas pequenas que envolvem talvez um custo não tão grande e que vão gerar resultados. É claro que não é fácil você encontrar esses problemas que vão gerar um resultado que vai ser simples de ser resolvido com dados e tal. Talvez você tenha que garimpar isso dentro dos dados que você já tem disponível e tal, mas é importante você trazer esses pequenos sucessos. Então, você traz uma pequena melhoria de eficiência de custo num departamento específico, através de uma análise de dados que você fez mesmo numa planilha. Num segundo momento, você traz uma melhoria para outro setor. No terceiro momento, você melhora alguma coisa específica para essa pessoa que não te dá tanta essa liberdade. E depois de ter essa sequência de sucessos, as pessoas vão começar a dar credibilidade para esse teu mecanismo de geração de resultados. Então, dependendo da situação que você tiver, é muito difícil mudar o conceito das pessoas se elas estiverem num nível superior que o teu, mas eu acho que ainda assim o melhor caminho vai ser os resultados. Às vezes, dependendo da pessoa, você pode tentar falar e explicar e ela não vai absorver, mas é difícil você encontrar alguém que não vai estar suscetível a resultados, entendeu? Os resultados vão conseguir trazer aí essa mudança de cultura. Então eu iria nessa estratégia. Não, bacana. Realmente a gente pensa assim, né, cara, na hora de mostrar um resultado, na hora de apresentar algum projeto, você já pensa em mostrar algo já em alta escala, né? Você já quer pegar uma maior dificuldade do roteiro, do setor e entregar para o cara aquilo ali como uma solução. E é verdade, às vezes a gente não olha para o pequeno, né? Aquele problema que é simples e em compensação você não vai resolver uma, você pode pegar 10 cases ali, exatamente, pequenos que vai relevância. Você vai criar no longo prazo ali uma credibilidade. As pessoas vão saber, cara, com tudo que ele se envolve, ele gera resultado. Então, se ele está dizendo que a gente tem que implementar um processo aqui, provavelmente a gente vai obter um resultado dessa pessoa. Então, é muito sobre você construir. É uma construção, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? A gente tem que investir muito do nosso tempo e do nosso trabalho para conseguir mudar uma cultura, principalmente em empresas que são tem uma metodologia mais antiga, assim. Excelente. Eu queria até acrescentar um ponto. Quem trabalha comigo sabe que eu tenho uma frase que é: acreditar eu acredito em Deus, todos os outros me tragam dados que comprovem o que dizem. E uma coisa, a gente tem que parar com a cultura do achismo, né? Nenhuma empresa começa no achismo. A empresa, ela estuda o mercado dela para entrar. Uma frase que eu ouvi, eu achei muito interessante, que num podcast eles perguntaram assim: o brasileiro gosta de ciência? E falaram: não, o brasileiro não gosta de ciência. Vale a pena investir em ciência no Brasil? Eles falaram: não. Eu falei: então tá, você sabia que o Manual do Mundo, o canal de ciências do YouTube, ele possui 15 milhões e meio de inscritos? É um canal de ciência no YouTube, e ele tem mais de 15 milhões de pessoas inscritas nele. Eles tiveram mais de 6 livros lançados. E aí eu volto à pergunta: o brasileiro não gosta de ciência? O brasileiro adora ciência. O brasileiro tem curiosidade por ciência. Mas se você vai no achismo,
você não vai entrar nesse mercado, você não vai trabalhar em cima dele, porque você não procurou um dado. Simples. Qual o caminho mais rápido para entrar no mercado de trabalho? A prática é a forma mais fácil de aprender sobre dados, Henrique? Olha, depende muito de qual o setor em que você vai estar trabalhando com dados. Então, se você pretende seguir dentro dessa análise de materiais, eu acredito que a prática vai te trazer muito mais eficiência, até por ser um setor muito específico, assim, sabe? Fora desse mundo aí, dessa análise de materiais, se você entrar, então, entrando em setores mais abrangentes, como marketing ou setores comerciais, Sales Ops, enfim, aí você vai poder conseguir aprender muita coisa que você vai conseguir usar na prática, usando a teoria, entendeu? É um conhecimento que já é muito abrangente, que já tem muita informação disponível para você conseguir aprender. Mas se você estiver falando de um nicho muito específico, provavelmente a prática vai conseguir te trazer mais conhecimento do que você tentar buscar essa informação aí livre. No momento, minha maior dificuldade é aquela primeira etapa de processos. Se tem alguma dica para influenciar as áreas a fazerem essa etapa de processos? Olha, eu tenho uma dica para fazer as áreas usarem os processos. É um mecanismo um pouco de repreensão, na verdade, mas você tem que conseguir. Eu não sei a posição que você está na empresa para conseguir exigir algo de alguém, mas provavelmente você conhece alguém que tem essa posição. Então, eu diria que os processos eles têm que ser obrigatórios a partir do momento que eles forem implementados. Eles nunca podem ser opcionais, entendeu? Então, se junto com o pessoal que toma a decisão, vocês decidiram que vocês vão implementar um processo, então vocês têm que deixar muito claro que o processo é uma obrigação, e não como um castigo, ele é uma obrigação para eficiência, entendeu? É aquilo que eu falei, sobre gerar valor sobre aquilo que as pessoas têm que fazer. Você tem que saber trazer essa informação de processos para elas, não com a perspectiva de que isso vai ser um fardo, mas com a perspectiva de que isso vai otimizar o tempo delas e que vai garantir que o trabalho delas vai ter muito mais qualidade. Então, tem um pouco da cobrança. Então, depois que você fez esse discurso, talvez isso leve algumas semanas, você tenha que falar com as pessoas todos. Quando elas não seguirem o processo, você tem que ir lá falar com elas e explicar de novo, cara, isso é importante por causa disso, a gente precisa ter informação, a gente precisa que o processo seja seguido de forma correta. Vai exigir uma persistência da sua parte, mas eu garanto para você que o resultado vai ser efetivo. É inevitável, é um ditado extremamente simples, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a insistência vai te levar à execução do processo. E mais, depois que o processo está acontecendo fluidamente, ninguém mais aceita não seguir o processo, porque é custoso, toma tempo, o processo otimiza as etapas. Então, existe uma barreira de entrada para a troca de execução de tarefas por e-mail, por WhatsApp, para o estabelecimento de um processo, mas assim que essa barreira é atravessada, todo mundo que já está do outro lado faz questão que quem está do outro venha para o mesmo lado, porque é muito contagiante. Então, até usando o exemplo da nossa empresa, a gente ficou 4 meses em conversas falando que a gente precisava implementar processos na empresa. E eu não era o responsável por isso, mas eu sabia a importância disso. E eu meio que deixei os responsáveis e isso não fluiu tão naturalmente. Chegou um momento que a gente falou, cara, não dá, a gente precisa fazer processos. E eu assumi isso e falei, vamos contratar o Pipefy e vamos construir. Então a gente começou uma cultura em que a gente tem uma reunião do meio-dia e meio, todo mundo dentro da empresa entra numa reunião do Meets, do Google Meets ali, e a gente faz um direcionamento. Então, tem um dia de cada setor em que compartilha as definições estratégicas, e todos os dias o nosso CEO faz o direcionamento dessa conversa. Então, por quê? Porque ele quer que a empresa esteja toda alinhada na mesma cultura. E quando a gente resolveu implantar os processos, era todos os dias falando sobre isso. Era, gente, ó, a partir de agora o setor tal está incluso dentro do processo, a gente tem que seguir dessa forma. O link dos formulários de solicitações está aqui. Quem não seguir o processo não vai ser atendido. A gente não vai mais resolver jeito dessa forma, não porque a gente quer ser ruim, mas porque a gente precisa estruturar um processo para o nosso modelo de negócio ser escalável, para ele ser mais eficaz, para a gente melhorar o nosso tempo operacional e diminuir, conseguir ser mais analista. Só agradecer, tá?
pela tua participação, pela contribuição aí com a Customer Hacks. Foi um privilégio ter aí alguém com o teu conhecimento aí dividindo com a gente. A gente sabe que o tempo hoje é muito valioso, né? Então a gente fica bem grato aí com você por ter disponibilizado para a gente. A todos os participantes também, né? A gente ficou bem felizes com a presença de todos, com a participação. A gente vai fazer mais eventos, a gente vai colocar mais temas, vamos chamar mais palestrantes. Henrique, com certeza a gente vai futuramente aí te convocar novamente para falar, de repente, algum outro tema, a gente pode abordar isso, né, mais nos bastidores. E agradecer a todo mundo. Segue aí a Customer Hacks, a gente tem bastante conteúdo para trazer para vocês. Ano que vem aí a gente vai abordar mais temas, né, mais assuntos, vamos pegar mais áreas, né, vamos envolver mais áreas também dentro da Customer Hacks, tudo voltado ao sucesso do cliente, ao Customer Centric. Então, só deixar aí o agradecimento mesmo para todo mundo que estava aí, todos os participantes da Customer Hacks também. Segue a gente aí nas redes sociais e fica atento, tá? A gente vai estar sempre divulgando novos eventos aí.